me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo. E aí, galera do Facebook e do YouTube, é com muita honra que eu quero aqui fazer a estreia da TV Escolhidos, com esse programa que vai com certeza impactar a tua vida. Nós vamos iniciar o debate jovem e hoje compartilhando com você um assunto de extrema importância: política versus religião. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que a partir de hoje você tem um canal que vai com certeza edificar a tua vida. Galera, para a gente começar esse debate hoje com esse assunto muito importante, eu quero apresentar para vocês aqui nosso amigo João Paulo, esse jovem abençoado. Esse é o Juninho, marcando presença aqui. Do lado dele tem a Camila. Vem aí a Natália, Viviane, essa abençoada irmã Cláudia. Tem a Lenca, Denise. Logo embaixo você está vendo aqui. Olha aí, ó. O Anderson Bessa. Tamo junto. Mão de Bahia. Esse é o Gilberto. Tá bom, galera? Agora nós vamos começar esse debate e compartilhando algo interessante aí nesse assunto. Nós lançamos uma enquete e que a maioria disse sim, né? E nós vamos entender o porquê e conversar um pouco disso. Você concorda com pastores ou cristãos se tornarem políticos, sim ou não? Essa enquete rolou no Facebook, nós tivemos inclusive participação de pessoas fora do Brasil e que compartilhou aí de uma opinião sim, né? A maioria inclusive apoiando a presença, diz que os religiosos, os cristãos têm que estar envolvidos na política porque ajudam em diversos assuntos da própria igreja e até mesmo em relação à Bíblia, né? Então agora nós vamos entender um pouco dessa galera aqui, o que eles acham. É importante ou não a participação? Concorda ou discorda? Então agora eu queria compartilhar com vocês aqui, quero pedir para o Anderson essa primeira opinião. E já vai me responder, né, amado? Concorda ou discorda? Se quiser usar a Bíblia, usar a sua opinião, fica à vontade. Concordo plenamente. Concordo pelo seguinte. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que um homem vestido terno e gravata já não inspira mais confiança, já não traz mais nenhuma confiança para dentro dos nossos lares e para as famílias. E a nossa política hoje é mais conhecida como uma política corrupta, certo? E quando nós falamos em colocar pessoas de dentro da igreja, pastores, né, ou mesmo que não seja pastores, diáconos, ou um membro de uma igreja, para estar na Câmara de Deputados, no vereador, ou prefeito, em qualquer órgão político, né, eu acho que é bem-vindo. Pelo seguinte, nós precisamos de pessoas cristãs no topo da nossa política, para que seja votado, sabe, assuntos de extrema importância, tipo que teve há pouco tempo atrás a respeito da homossexualidade, a respeito do aborto, né, e de várias outras coisas, sabe, que a Bíblia abomina e que foi votado a favor, sabe? Então nós como cristãos, a Bíblia nos ensina o seguinte, que quando a política, os nossos líderes políticos vai contra a nossa Bíblia, aquilo que Jesus nos ensinou, nós devemos ir contra eles sim, sabe? Então eu sou a favor. Por quê? Porque estando pessoas capacitadas, sabe? Verdadeiros cristãos, entendam, vou repetir novamente, verdadeiros cristãos, tá? Que têm compromisso com a palavra, que têm o Cristo no seu coração, sabe? Para que faça, sabe, da política algo bom para a nossa nação. Nós somos um dos maiores países do mundo e somos conhecidos lá fora por uma política corrupta, suja, conhecida
como pessoas que querem entrar na política simplesmente para ganhar dinheiro e não para fazer uma nação crescer com saúde, dignidade, respeito. Então, eu tenho certeza que uma pessoa escolhida por Deus, estando no topo da nossa política, Deus vai usar plenamente e fazer com que as coisas melhorem. Obrigado, Amanda. Uma salva de palmas, hein? A opinião é muito bacana esse posicionamento também. É importante a gente entender isso, né? A política ela é feita de homens e se esses homens estiverem voltados com o ensinamento, com uma compreensão de Deus, com certeza ajuda muito. Então, é importante. A Bíblia nos ensina em Tito, capítulo 3, versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então a Bíblia mesmo nos ensina a honrar a nossa política. Infelizmente a gente sabe, tanto em igreja quanto em qualquer outra instituição, sendo político ou não, existem pessoas que não fazem aquilo que a Bíblia nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina a ser obediente, nos ensina a sermos honestos, só que vai sim existir pessoas, mesmo sendo dentro de instituição religiosa ou até mesmo na nossa política, pessoas que não vão aí ter uma índole legal. Né? Vamos compartilhar mais pessoas aqui? Deixa eu escolher uma Cláudia. Uma Cláudia vai dar essa opinião aí. E aí? Você concorda? Sim ou não? Acrescenta alguma coisa na sua opinião? Eu concordo plenamente com o irmão Anderson, porque hoje em dia a gente está vivendo assim, as pessoas estão mudando, né? Então assim, eles estão querendo tirar a família, né? Então assim, fazendo o quê? Esse casamento homossexual. Não é que a gente tem que respeitar as pessoas, só que a gente não pode deixar isso acontecer, de forma alguma. Porque na Bíblia já fala, né? Porque a família perfeita é isso, pai, mãe e filhos. E agora eles querem colocar homem com homem, mulher com mulher. Eu não concordo com isso, não. Eu não sou contra os homossexuais de forma alguma, mas eu não concordo em acabar com a família. Seria, no caso, a prática? Deixa eu entender um pouco. Você discorda da prática, né? Mas as pessoas em si você não condena. Eles não condenam de forma alguma. A prática, entendeu? Então, assim, por isso que eu concordo plenamente que tem que ter vários, como o irmão Anderson falou, mas os verdadeiros também. Não essas pessoas que falam, eu sou cristão, mas vai lá e se corrompe, vê aquele monte de dinheiro e fica corrompido. Isso daí não. Então a gente precisa de quê? De religiosos, pastores, de cristãos verdadeiros. É isso. Bacana. Eu concordo plenamente com isso. Salve de palmas aí, também. Interessante, né? A gente chega num ponto, e eu quero tocar nesse assunto, porque vai de encontro com a opinião que nós já tivemos aqui. Será que o que muda são as pessoas ou o conhecimento delas? Porque quando a gente fala de políticos sendo religiosos, a gente está falando de universos diferentes. Porque quando você vai numa igreja, o pastor precisa ter um curso de teologia. Se você vai na política, ele tem que entender de ciência política, de sociologia, até mesmo antropologia. Porque ele tem que entender um pouco de sociedade. Então será que o erro dos nossos governantes não está no conhecimento e no aprendizado que eles têm? Será que se tivesse uma faculdade antes de se tornar um político, será que já resolveria um grande problema? Porque a gente percebe o seguinte, pega-se um líder de determinada causa, vamos supor, um pastor, para representar a igreja, e esse pastor vai se tornar hoje um prefeito. Só que como prefeito ele não entende nada, como pastor ele é um ótimo homem, que ele tem um curso de teologia, ele consegue influenciar pessoas, auxiliar a obra, só que socialmente falando, ele não entende muito de sociedade, de pessoas, de políticas humanas. Então, como que a gente muda isso, né? Vamos lá, Camila, como que você vê essa mudança? Será que se a gente tivesse hoje uma escala anterior para se tornar político, melhoraria? Uma faculdade para se tornar um político, será que resolveria algum problema? Então, eu penso que sim, resolveria sim, porque ultimamente pessoas... Não que a gente discrimina quem tem um conhecimento menor, que seja o ensino fundamental ou seja o superior. Mas a questão é que nós estamos lidando com pessoas. E lidar com muitas pessoas, às vezes, corrompe até mesmo nossos princípios. Eu penso que seria melhor, porque nós estamos mexendo com poder. Quando falo poder, acaba que mexe com a cabeça de qualquer um. E eu penso assim, que hoje a nossa política está do jeito que está, porque quem é verdadeiro é a minoria. Então, não adianta as pessoas falar, os cristãos têm sim que estar na política, mas eu particularmente não gosto de política.
Como você quer mudar a sua política então? Eu acho que nós temos que parar para pensar no que está acontecendo, aprofundar no conhecimento para depois tentar mudar alguma coisa. Se você acha que a sua política está corrupta hoje, o que você tem feito para mudar ela? Você tem votado nos seus líderes para estar lá dentro? Então, como que você fala que é corrupta, sendo que você nem ajuda? Então, para conseguirmos algo melhor, nós temos sim que colocar os nossos líderes lá dentro. Por quê? Se votarmos somente um para colocar dentro da maioria, é claro que a maioria vai ganhar. Ele está lá como minoria, então não vai fazer diferença nenhuma. Por mais que ele seja um homem bom, que não se corrompe com o poder, mas ele é minoria. Uma só voz não vai fazer movimento nenhum. Então temos sim que parar para pensar nessa nova ideia de ter um curso para virar um político e começar a colocar em movimento. Não se afastar e falar, eu não concordo, eu não quero mexer com política. Você vive na política. Tudo que você vai fazer hoje tem a política no meio. Felizmente ou infelizmente. Concordo plenamente e até acrescentando algo nessa fala. A gente vê hoje um sistema educacional no Brasil muito falho, né? Porque você pega uma criança e coloca ela dentro de uma instituição de ensino, desde lá de um pré, e você conduz essa criança ao aprendizado. Essa criança é cobrada, que eu acho que todo mundo está aqui concorda com isso. Os nossos pais nos ensinam isso. Você tem que estudar. E por que nós somos obrigados, digamos assim, a estudar? Porque se nós não estudarmos, nós não vamos ter o quê? Conhecimento, aprendizado, e até mesmo a gente não vai poder ser ninguém. Isso é um ensinamento que vem desde o berço. Né? Dentro da nossa casa, eu acho que todo mundo está aqui, você pode mostrar cada carinha aqui, vai confirmar isso, porque todos os nossos pais, eles nos ensinam isso. Né? Nós temos uma mãe aqui, na verdade. É assim que funciona. Então, como a gente vê a política é totalmente inverso. Porque para ser político não precisa ter conhecimento, precisa ter voto. Então, o voto não significa saber política, significa eu sou conhecido. Então, há uma diferença grande. Eu acho que o problema da nossa política encaixa um pouco nisso. É por isso que quando se fala política, o termo é tão pejorativo que as pessoas já criam uma imagem assim, é ruim, vai ter roubo, vai ser corrupção, porque a gente vive num sistema hoje que os bons pagam pelos ruins. Né? Que o sistema já é ruim, já é falho. Nós já temos situações de corrupção no meio de igrejas. Então, quando a gente cai em política, como que funciona isso? Então, é bom a gente entender um pouco. Né? Olha para vocês que interessante, o Datafolha, um instituto de pesquisa muito conceituado no Brasil, fez uma pesquisa sobre líderes religiosos se tornando políticos. E teve um número aqui surpreendente. Foi entrevistado 2.000 pessoas em 21 estados diferentes e chegou num número de 60% dos entrevistados discordam da presença de líderes religiosos na política. Então, a opinião é importante, né? Eu quero que tenha um líder lá dentro. Mas por que a maioria discorda? Porque a maioria deles acabam fazendo alguma coisa errada ou acabam não representando de uma certa forma essa classe. Né? Você tem na Bíblia aí, né, como falar pra gente sobre a política? Cadê o aluno? É igual o Serginho Góes, ele dá o microfone. Eu concordo que o crente, na pessoa do Senhor Jesus, ou até mesmo um pastor, um bispo, um religioso, eu concordo que ele pode ser um político. A prova disso, eu não vou ler o texto, simplesmente eu vou citar aonde está, em Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 40, está falando de um jovem que era escravo. Ele se tornou um governador. Ele foi bem sucedido do jeito que ele agiu diante do governador. E eu concordo absolutamente. E eu quero ler também um versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 7, versículo 10. Está escrito: e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhes deu graça e sabedoria entre Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. O que eu não desconcordo, irmãos, que um político cristão, ele se corrompe no meio daquele que não é cristão, daquele que não quer
compromisso com a verdade. Eu desconcordo disso. A prova disso é que aqui na cidade no qual eu moro tem um prefeito que é evangélico. Tá? E, no entanto, eu não vejo corrupção na vida daquele homem, o Gilmar Machado. Eu sou plenamente a favor de um político cristão exercer um cargo público. Concordo absolutamente. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para essas opiniões. E é bem assim, geral, né, a informação em relação disso. Todos concordam, acho que você aí com certeza em casa está acompanhando isso, né? Na rede social, você que está no Face, no YouTube, está percebendo. Todos são a favor da presença na política, só que todos também são contra as práticas erradas. Eu acho que até, não só em líderes religiosos, né? Acho que qualquer político hoje é mal visto quando pratica coisas erradas. A gente está acompanhando muito isso no nosso cenário político. Então, gente, é muito interessante essas opiniões e até quando se pega pesquisa, se pega assuntos, a gente cai no mesmo patamar. Será que o problema está na nossa política? Será que o problema são as pessoas? O problema é o sistema político? E aonde nós vamos acabar? Aonde a gente vai ser conduzido se continuarmos nessa corrupção, se continuarmos nessa forma de política errada? Né? A Bíblia nos ensina várias coisas e o que nós queremos deixar bem claro para você, que nos acompanha e está acompanhando esse debate, é que todos nós somos a favor do que Deus nos ensina. Deus nos ensina obediência aos nossos governantes, nos ensina que a gente deve orar para os nossos governantes. Mas nós, como cristãos, nós não podemos ficar calados diante do erro que está acontecendo na sociedade. Diversos assuntos polêmicos de homossexualidade, em relação a aborto, tudo isso, né, a nossa cidade vivendo um aumento de IPTU, né, então todas as coisas que estão aí impactando o financeiro e a gente não vê uma recompensa para o ser humano. Então, quem nós podemos confiar? Como que a gente vai ver a nossa política? Quero perguntar aqui a Alenka vai responder para a gente aqui. Você concorda com esse assunto? Você concorda, discorda? Qual que é a sua opinião em relação de política versus religião? Tem que estar próximo? Concordo plenamente com o que todos os meus colegas e meus irmãos disseram. Tem sim que ter uma pessoa com temor de Deus na política, mas é igual, todo mundo também acha que não pode deixar o poder subir, né? Isso é o que está atrapalhando muito, está desgastando muito, por isso que muitas das vezes ninguém acredita que o evangélico está sendo elegido para presidente, para prefeito. Ah não, mas poder subiu, acabou, não tem mais evangélico, não tem mais Deus. Então a gente tem que saber, né, quem a gente vota, quem a gente põe lá em cima, mesmo que são as minorias, a gente tem que votar naquilo que a gente acha, né? Não naquilo que todo mundo faz. Temos que sermos nós mesmos, votar em quem achamos que poderá, né, mudar este caso, Essa como está cidade, sendo. país, Isso, né? cidade, tudo. Uma salva de palmas para a Alenka. Queridos, eu quero encerrar com você esse assunto. Mas antes de encerrar, eu quero deixar uma palavra que a Bíblia mesmo nos ensina. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O erro, às vezes, não é na política. O erro é na pessoa que você coloca lá. Nós já vivenciamos casos no nosso país de políticos corruptos no passado, que se elegeram novamente no futuro, no presente. E sabe por que isso acontece? Porque nós colocamos. Então, que você possa entender esse debate com todas essas pessoas que estão aqui. E esse canal sendo inaugurado, estreando esse debate importante para você. Nós não condenamos a política. E nós não queremos aqui dizer que nós somos os melhores e que a resposta e a informação nós sabemos. A mentira não vai ser colocada dentro desse programa. Eu quero deixar para você que você coloque a sua opinião, porque verdade eu não posso afirmar que nós todos aqui temos, mas o que eu posso dizer
é que Deus tem que ser superior, tanto na nossa política, quanto na nossa cidade e até mesmo no nosso país. Por isso, que Deus abençoe a tua vida. E debates como esse, vocês terão vários. E esse canal vai edificar você, a tua família e o teu ministério. Muito obrigado. Uma salva de palmas.